Preparação de livro em áudio por Cristiane Batista. Se inscreva, deixe sua curtida, muito grata. Jung. Ciência mística. A senhorita SW estava sujeita a inúmeras sugestões no tocante às questões científicas. Geralmente ao final das sessões eram discutidos diversos assuntos de ordem científica e espiritista. SW nunca participou dessas conversas, ficava sentada num canto como se estivesse sonhando, em estado semissonambúlico. Ouvia ora um, ora outro assunto que captava quase dormindo, mas nunca conseguia dar uma contribuição coerente sobre qualquer assunto, quando alguém a interrogava a respeito, e também só entendia as explicações pela metade. Durante o inverno ocorreram em diversas sessões algumas insinuações. Os espíritos teriam feito a ela revelações estranhas sobre as forças do mundo e do além, mas não podia dizer tudo agora. Certa vez tentou fazer uma exposição, mas disse apenas: num lado está a luz e no outro a força da atração. Finalmente, em março de 1900, depois que nada mais se ouvira por algum tempo sobre o assunto, anunciou de repente com rosto alegre que havia recebido agora tudo dos espíritos. Mostrou uma longa e estreita tira de papel onde estavam escritos muitos nomes. Apesar de minha insistência, não me entregou a lista, mas sugeriu-me que desenhasse o diagrama que está na página seguinte. Lembrou-me perfeitamente que, desde o inverno de 1899 até 1900, falou-se várias vezes, na presença da senhorita SW, das forças repulsivas e atrativas com base na história natural do céu de Kant. Falou-se também da conservação da energia, das diversas formas de energia e da questão se a gravidade seria também uma forma de movimento. Foi dessas conversas que SW certamente tirou as bases de seu sistema místico. Deu a seguinte explicação: as forças estão ordenadas em 7 círculos. Além desses há mais 3 contendo forças desconhecidas que medeiam entre a força e a matéria. A matéria se encontra em 7 círculos externos que circundam os 10 círculos internos. No centro está a força primitiva que é a causa da criação e é uma força espiritual. O primeiro círculo ao redor da força primitiva é a matéria que não é uma força propriamente dita e que também não provém da força primitiva. Mas ela se junta à força primitiva e dessa união nascem em primeiro lugar as forças espirituais, de um lado, as forças boas ou da luz e, de outro, as forças da escuridão. A força magnesor contém a maior parte da força primitiva e a força câncer contém a menor parte, e nela é maior o poder escuro da matéria. Quanto mais a força primitiva avançar para fora, mais fraca se tornará, mas também a força da matéria ficará mais fraca, pois seu poder é maior onde a colisão com a força primitiva é mais violenta, isto é, na força câncer. Em cada círculo há forças análogas com a mesma intensidade de força, mas atuando em sentidos opostos. O sistema pode ser representado também numa única linha, começando com a força primitiva, magnesor, cafarete etc. e então indo da esquerda para a direita passando por Tulsa, Endos e terminando em Câncer, mas assim fica difícil ver os graus de intensidade. Cada força num círculo externo é composta das forças adjacentes mais próximas do círculo interno. Figura 2. O grupo magnesor.
de Magnesor descendem em linha direta às chamadas forças da luz, que são influenciadas apenas de leve pelo lado escuro. Magnesor e Cafar juntos formam a força vital que não é uniforme, mas constituída diferentemente nas plantas e nos animais. Entre Magnesor e Cafar está a força vital dos seres humanos. As pessoas moralmente boas e os médiuns que intermediam a comunicação entre os bons espíritos e a Terra têm muito Magnesor. Aproximadamente no meio estão as forças vitais dos animais e, em Cafar, as das plantas. De Efa nada se sabe ou, ao menos, SW nada sabe informar. Persus é a força básica que se manifesta nas forças do movimento. Suas formas conhecidas são calor, luz, eletricidade, magnetismo e duas forças desconhecidas, uma das quais só é encontrada nos cometas. Quanto às forças do sétimo círculo, SW só conseguiu mencionar o magnetismo norte e sul e a eletricidade positiva e negativa. Deca é desconhecida. SMAR é de importância especial e será apresentada a seguir, ela encaminha para o grupo Raipos. Raipos e ifonismo são forças que habitam em certas pessoas apenas, ou seja, naquelas que são capazes de exercer uma influência magnética sobre outras. A Tealove é o instinto sexual. A afinidade química deriva diretamente dele. No sétimo círculo, abaixo da afinidade está a inércia. A importância de Suruzikara é desconhecida. Pusa corresponde a Smar em sentido inverso. O grupo Câncer. Câncer é o polo oposto de Magnesor. É a força escura e má, igual em intensidade à boa força da luz. O que a força boa produz, ela o transforma no contrário. Endus é uma força básica dos minerais. De Tussa, importância desconhecida, deriva a gravitação que, por sua vez, é descrita como força básica que se manifesta nas forças de resistência, gravidade, capilaridade, adesão e coesão. Nacus é a força secreta de uma pedra muito especial que elimina o efeito do veneno da cobra. As forças Smar e Pusa têm importância especial. Segundo SW, Smar se desenvolve no corpo das pessoas moralmente boas no momento da morte. Esta força toma a alma capaz de ascender às forças da luz. Pusa atua em sentido contrário, sua força conduz a alma moralmente má para o lado escuro, para o estado de Câncer. Com o sexto círculo começa o mundo visível que parece estar tão separado do além devido à imperfeição de nossos órgãos sensoriais. Na verdade, a transição é bastante gradual, e há pessoas que vivem num grau mais elevado de conhecimento cósmico porque suas percepções e sensações são mais agudas do que as dos outros. Tais videntes são capazes de enxergar manifestações de força onde outras pessoas nada percebem. A senhorita SW vê Magnesor como um vapor de brilho branco ou azulado que aumenta em intensidade, sobretudo quando há bons espíritos na proximidade. Câncer é um fluido preto também semelhante ao vapor que, a exemplo de Magnesor, aumenta em intensidade quando aparecem espíritos negros. É precisamente nas noites antes do início das grandes visões que o brilhante Magnesor se condensa ao redor dela em densa névoa e, a partir dela, os bons espíritos se solidificam em figuras brancas e visíveis. O mesmo acontece com Câncer. Ambas as forças possuem seus próprios médiuns.
SW é uma médium de Magnesor, assim como a vidente de Prevost-Swedenborg. Os médiums de materialização dos espíritos são na maioria de Câncer, porque a materialização ocorre mais facilmente através de Câncer, por causa de sua íntima vinculação com as propriedades da matéria. No verão de 1900, a senhorita SW tentou várias vezes produzir os círculos da matéria, mas não conseguiu mais do que indicações vagas e incompreensíveis, e, depois disso, não falou mais do assunto. Desfecho. As sessões realmente interessantes e ricas em conteúdo tiveram seu fim com a produção do sistema de forças. Já antes disso dera mostras da diminuição gradual da vivacidade dos êxtases. A presença de Ulrich von Gerbenstein era cada vez mais frequente e ocupava, por horas a fio, a sessão com seu palavrório infantil. Também as visões que SW teve nesse meio tempo pareciam haver perdido muito em riqueza e plasticidade na forma, pois só conseguia narrar depois as sensações deliciosas na presença de bons espíritos e as sensações desagradáveis na presença de espíritos maus. Nada mais foi produzido de novo. Nas conversas em estado de transe podia-se perceber certa insegurança, como se estivesse tateando e procurando impressionar os ouvintes, além de crescente insipidez de conteúdo. Também no comportamento externo, SW demonstrava grande acanhamento e insegurança de modo que se tornava mais forte a impressão de embuste premeditado. Por isso, afastei-me das sessões. A senhorita SW fez experiências em outros círculos e, 6 meses após ter eu terminado minhas observações, foi pega em flagrante trapaça. Queria reacender a fé, abalada, em seus poderes sobrenaturais por meio de experiências tipicamente espíritas como a portete etc., e para isso escondia em seu corpete pequenos objetos que jogava para o ar durante as sessões noturnas. Depois disso acabou o seu papel. Desde então, 18 meses se passaram sem que a tenha visto. Fui informado por alguém que a conhecia desde pequena que vez por outra tinha estados esquisitos, mas de pouca duração, em que ficava quieta, muito pálida, com olhar fixo e brilhante etc. Não consegui apurar se teve novas visões. Também parece que não participava mais de sessões espíritas. SW é agora funcionária de grande casa comercial e, ao que tudo indica, é pessoa aplicada e responsável que faz seu trabalho com zelo e capacidade para a satisfação geral de todos. Segundo o relato de pessoa confiável, seu caráter melhorou muito, tomou-se mais quieta, comedida e simpática. Nenhuma anormalidade mais foi constatada ou referida. Apesar de incompleto, este caso encerra grande quantidade de problemas psicológicos cuja discussão mais detalhada ultrapassa os limites desse pequeno trabalho. Por isso devemos contentar-nos com um simples esboço dos fenômenos invulgares. Por razões de clareza, parece indicado abordar os diferentes estados de SW em itens separados.